Olá, queridos alunos, eu me chamo Nayara, sou professora de língua portuguesa e hoje nós iremos trabalhar narração e descrição. Sabemos que na língua portuguesa temos o que chamamos de tipos textuais. Vamos rever o que seriam tipos ou a tipologia textual. As tipologias textuais são os tipos de textos criados em determinados contextos e que vão depender da intenção e necessidade de comunicação das pessoas. A tipologia é dividida em 5 tipos de texto: narrativa, contar uma história incluindo tempo, espaço e personagens envolvidos; descritiva, descrever uma pessoa, um objeto, um local ou um acontecimento; dissertativa, defender uma ideia e expor uma opinião através de argumentos; expositiva, apresentar um conceito, uma ideia ou informação sobre algo; e injuntiva, ensinar ou instruir sobre algo com o objetivo de levar a uma ação. Entretanto, nós focaremos na narração e descrição. A narração significa contar uma história, acontecimentos e ações de personagens dentro de um espaço e um tempo determinado. Ela pode ser linear ou não. Texto narrativo é um tipo de texto que esboça as ações de personagens num determinado tempo e espaço. Geralmente, ele é escrito em prosa e nele são narrados ou contados alguns fatos e acontecimentos. Alguns exemplos de textos narrativos são romance, novela, conto, crônica e fábula. São alguns exemplos de textos narrativos. Vejamos um pouco da estrutura da narrativa. A apresentação, também chamada de introdução. Nessa parte inicial, o autor do texto apresenta os personagens, o local e o tempo em que se desenvolverá a trama. Desenvolvimento. Aqui, grande parte da história é desenvolvida, com foco nas ações dos personagens. Nós temos também o clímax, que seria a parte do desenvolvimento da história. O clímax designa o momento mais emocionante da narrativa, aquele momento que gera um frisson. Desfecho, também chamado de conclusão. Ele é determinado pela parte final da narrativa, onde, a partir dos acontecimentos, os conflitos vão sendo desenvolvidos. Vamos ver alguns elementos da narrativa. Nós temos o narrador, que é aquele que narra a história, e aí nós temos alguns tipos de narrador: o narrador observador, narrador personagem e o narrador onisciente. Enredo, trata-se da estrutura da narrativa, ou seja, a trama em que se desenrolam as ações, são classificados em enredo linear e enredo não linear. Personagens são aqueles que compõem a narrativa, sendo classificados em personagens principais, que seria o protagonista e o antagonista, e os personagens secundários, adjuvantes e coadjuvantes. O tempo, que está relacionado com a marcação do tempo dentro da narrativa, por exemplo, uma data, um momento específico. O tempo pode ser cronológico ou pode ser psicológico. Espaço, local onde a narrativa se desenvolve. Pode ocorrer no ambiente físico, ambiente psicológico ou também no ambiente social. Esses são alguns elementos da narrativa. Vejamos os tipos de narrador. Os tipos de narrador, também chamado de foco narrativo, representam a voz textual da narração, sendo classificados em o narrador personagem. A história é narrada em primeira pessoa, onde o narrador é um personagem e participa das ações. Não é aquele que está narrando, está contando, mas também faz parte da história. Narrador observador, o nome já é bem sugestivo. Narrado em terceira pessoa, esse tipo de narrador conhece os fatos, mas ele não participa da ação. Por isso, narrador observador. E o narrador onisciente, esse narrador conhece todos os personagens e a trama. Nesse caso, a história é narrada em terceira pessoa. No entanto, quando apresenta fluxo de pensamento dos personagens, ele é narrado em primeira pessoa. Então, ele tanto conhece todo mundo como narrador observador, mas ele também pode fazer parte da história. Vejamos agora o que seria a descrição. A descrição representa o ato de descrever algo, e que pode ser uma pessoa, um objeto, uma paisagem, um local. Imagina que vocês tenham que descrever uma cena ou uma situação.
Em outras palavras, o texto descritivo capta as impressões, de forma a representar a elaboração de um retrato, como uma fotografia revelada por meio das palavras. Para tanto, alguns aspectos são de suma importância para a elaboração desse tipo textual. Desde as características físicas ou psicológicas do que se pretende analisar, a saber, cor, textura, altura, comprimento, peso, dimensões, funções, clima, tempo, vegetação, localização, sensação, dentre outros. Então, acontece de muitos romances, por exemplo, ou contos, eles tanto terem a narração quanto a descrição, porque ele está narrando e também tem a riqueza de detalhes na descrição. Características do texto descritivo. Um retrato verbal, que também pode ser um retrato escrito, ausência de ação e relação de anterioridade ou posterioridade entre as frases, predomínio de substantivos, adjetivos e locuções adjetivas, pelo fato de ser uma descrição, utilização de enumeração e comparação, quando você às vezes vai comparar ou vai falar de alguém que viu, fulano, que parece com outra pessoa, então na descrição também existe essa relação de comparação entre os objetos. Presença de verbos de ligação, verbos flexionados no presente ou no pretérito, lembrando que pretérito é passado. Emprego de orações coordenadas justapostas. Como é a estrutura da descrição? A descrição apresenta 3 passos para a construção. Introdução, apresentação do que se pretende descrever. Desenvolvimento, caracterização subjetiva ou objetiva da descrição. E conclusão, finalização da apresentação e caracterização de algo. Tipos de descrição. Conforme a intenção do texto, as descrições são classificadas em descrição subjetiva, que vai apresentar as descrições de algo, todavia evidencia as impressões pessoais do emissor, ou seja, eu não vou simplesmente descrever, vai estar as minhas impressões, o que eu acho, a minha opinião. Exemplo, são nos textos literários repletos de impressões de autores, quando ele descreve lá a mulher amada e coloca em Deus, então aí eu tenho uma descrição subjetiva. E a descrição objetiva ela vai ser mais clara. Então a gente tem 2 exemplos aí. A descrição objetiva. A vítima Solange dos Santos, 22 anos, moradora da cidade de Marília, era magra, alta, 1,75, cabelos pretos e curtos, nariz fino e rosto ligeiramente alongado. Observem que nesse exemplo da descrição objetiva, ele é extremamente objetivo. Ele coloca lá as características, não diz se é casada, se não era casada, se era feliz ou se era triste, só dá as características físicas. Agora, no segundo exemplo, nós temos a descrição subjetiva. Ficara sentada à mesa a ler o diário de notícias, no seu roupão de manhã de fazenda preta, bordado a sotache com largos botões de madrepérola, o cabelo louro, um pouco desmanchado, com um tom seco de calor do travesseiro, enrolava-se torcido no alto da cabeça pequenina, de perfil bonito. A sua pele tinha brancura tenra e lactéia das louras. Com o cotovelo encostado à mesa, acariciava a orelha, e no movimento lento e suave dos seus dedos, 2 anéis de rubis miudinhos davam cintilações escarlates. Aqui a gente tem um trecho do livro Primo Basílio, de Eça de Queiroz. Observem aí a subjetividade que o autor ele descreve com toda a riqueza de detalhes, faz metáforas, faz comparações. Tá? Então, a descrição subjetiva, ela vai trazer mais sentimentos. A objetiva não, a objetiva ela já vai ser mais direta. Vamos agora a uma atividade. Considere o texto. O incidente que se vai narrar e de que Antares foi teatro na sexta-feira 13 de dezembro do ano de 1963. Tornou essa localidade conhecida e, de certo modo, famosa da noite para o dia. Bem,
mas não convém antecipar fatos nem ditos. Melhor será contar primeiro, de maneira tão sucinta e imparcial quanto possível, a história de Antares e de seus habitantes, para que se possa ter uma ideia mais clara do palco, do cenário e principalmente das personagens principais, bem como comparsaria desse drama talvez inédito nos anéis da espécie humana. Érico Veríssimo. Assinale a alternativa que evidencia o papel do narrador no fragmento acima. Então, a questão está pedindo que a gente indique o papel do narrador. Aí nós temos lá a letra A. O narrador tem senso pátrico, utilitário e quer transmitir uma experiência pessoal. É um narrador introspectivo que relata experiências que aconteceram no passado em 1963, em atitude semelhante à de um jornalista ou de um espectador, escreve para narrar o acontecimento com X ou Y em tal lugar ou tal hora, fala de maneira exemplar ao leitor porque considera sua visão a mais correta. Dentre as alternativas, a correta seria a letra C. Tá? Observem aí que se assemelha a um jornalista, porque ele está escrevendo, ele vai narrar um acontecimento com alguns personagens. E essa foi a nossa aula de hoje. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque.